Bom, pessoal, agora falando sobre teste de hipótese, o objetivo de um teste de hipótese é verificar ou testar uma alegação sobre um parâmetro. Aí lembre-se que nós basicamente estamos estudando o teste de hipótese para a média, né? Então, considerando a média, dada uma afirmação ou uma alegação sobre a média, o objetivo de um teste de hipótese é verificar a veracidade dessa informação, ou seja, a veracidade dessa média. Ok? Bom, a mecânica de um teste de hipótese, eu vou colocar aqui em passo, fica mais fácil de entender. O primeiro passo é sempre definir as hipóteses. As hipóteses nada mais são do que afirmações. A primeira é chamada hipótese nula, é sempre a afirmação de quem alega alguma coisa sobre a média. E a segunda é a chamada hipótese alternativa, que é uma alegação contrária do que está escrito aqui. Ou seja, você vai negar o que está sendo afirmado aqui na hipótese nula. E negar significa basicamente mudar o sinal. Tá? Lembre-se na sala que eu falei que se aqui aparecer diferente, coloca igual aqui, se aqui aparecer maior, aqui é menor, se aqui é menor, aqui é maior, a menos que o texto fale para você qual é o sinal das duas hipóteses. Ok? Depois de definidas as hipóteses, você vem e começa o teste propriamente dito. Né? No segundo passo, você vai calcular esse T, que é a chamada estatística teste, que é uma estatística para você comparar o que está sendo afirmado com os valores que você vai chegar no seu resultado. A fórmula é sempre essa, tá? É sempre média amostral menos média populacional. Isso aqui não pode inverter. Se vocês inverterem, vão errar o exercício na prova, tá? E isso acontece muito dessa inversão. É sempre a média amostral menos a média populacional, ok? Dividido pelo desvio padrão amostral e vezes a raiz de n, onde n é a quantidade de dados ou o tamanho da amostra, ok? Então, primeiro passo, definir as hipóteses. Segundo passo, calcular o T. O terceiro passo, você vai desenhar as curvas para identificar em qual região está esse T que você calculou, tá? Bom, você tem três possibilidades na hora de desenhar a curva. Você pode ter um teste bicaudal, que é onde você pinta as duas caudas. Você pode ter um teste monocaudal, nesse caso à esquerda, porque você pintou do lado esquerdo. E você pode ter um teste monocaudal à direita, porque você pintou do lado direito. Ok? As regiões que eu pinto das caudas são chamadas regiões de rejeição, que é onde você vai rejeitar a alegação sobre o parâmetro média. Ok? A maior região é a região de aceitação, onde você aceita o que está sendo alegado. Okay? Bom, agora o que define um teste bicaudal ou um teste monocaudal? Para saber se você está num teste bicaudal ou num teste monocaudal, você sempre vai olhar o sinal lá na hipótese H1. Se nessa hipótese H1 você colocar o símbolo diferente ou igual, significa que você vai ter um teste bicaudal. Se nessa hipótese você colocar o símbolo maior ou menor, você tem um teste monocaudal. Se for menor, monocaudal à esquerda. Se for maior, monocaudal à direita. Tá? Mas lembre-se disso. O que define o teste é o sinal que você colocou lá na hipótese alternativa, que é a H1. Ok? Então, é isso. Vamos fazer aqui um exercício para poder identificar, para poder tirar todas as dúvidas aqui de teste de hipótese. Eu vou fazer aqui, vou pegar aqui um exercício qualquer, vou pegar esse exercício aqui, o 15 da apostila de teste de hipótese. Aqui fala o seguinte: há 3 anos, um estudo da Secretaria de Saúde Mental do DF descobriu que o nível de estresse de motoristas de ônibus aqui do DF é de 70 pontos, numa escala que vai de 0 a 100. Então, pegaram uma escala que mede estresse, e dentro dessa escala, eles têm um nível de estresse de 70. Aí, quanto maior, ou seja, quanto mais próximo de 100, maior o nível de estresse. Quanto mais próximo de 0, menor é o estresse. Bom, observe que essa pesquisa foi feita há 3 anos. Aí, hoje, suponha que eu queira confirmar, ou seja, verificar se esse valor ainda persiste depois de 3 anos. Né? A fim de verificar se esta média ainda persiste, um novo teste foi realizado com 25 motoristas e chegou ao nível médio de estresse de 85, dentro dessa mesma escala, com um desvio padrão de 30 pontos. Utilizando um teste unilateral à direita, observe que aqui eu já falei qual é o sinal aqui de H1. Verifique se a média continua a mesma ou se provavelmente aumentou depois de 3 anos, ao nível de significância de 5%. Okay?
Então vamos retirar aqui primeiro alguns dados para fazer um comentário. Então, dados, sempre façam isso que é importante. Sempre coloque nessa ordem porque eu acho que ajuda vocês. Primeiro você sempre coloca aqui o valor da média populacional, porque é sempre ele que você quer verificar a informação, que você quer testar. Então observe o seguinte, o que é afirmado é sempre sobre a média populacional. Então vamos lá. Há 3 anos, um estudo da Secretaria Mental de Déficit descobriu que o nível de estresse de motoristas de ônibus é de 70 pontos dentro dessa escala. Então, o que está sendo afirmado é sempre sobre a média populacional, que é de 70 pontos. Ok? Quem duvida é que faz o teste e calcula a média amostral. Então, observe, eu quero verificar se isso aqui persiste depois de 3 anos, então vou fazer um teste. A fim de verificar se essa média ainda persiste, um novo teste foi realizado com 25 motoristas e chegou num nível médio de estresse de 85. Ou seja, há 3 anos ela estava em 70. Hoje eu quero confirmar se ainda está em 70. Então eu fiz um teste com 25 motoristas e cheguei num nível médio de estresse de 85. A minha pesquisa para verificar a veracidade dessa informação, ela foi feita com 25 motoristas, ok? Meu nível, melhor, meu desvio padrão foi de, está aqui no enunciado, 30 pontos. Então está aqui. Okay. E eu vou realizar um teste ao nível de significância de 5%, que é o valor desse alfa aqui. Alfa igual a 5%. Então esses são os meus dados. Então coloque sempre esses dois aqui em primeiro, tá? Para ficar mais fácil a comparação. Em primeiro é sempre a média populacional, é sempre esse valor que você quer testar, ok? Quem faz a pesquisa calcula esse aqui. Então vamos lá. Bom, então pegando aqui essa folha, o primeiro passo é sempre definir as hipóteses H0 e H1. Então vamos lá. Então, primeiro passo. Então a minha hipótese H0, ela traz sempre o que está sendo alegado. Bom, há 3 anos, a média populacional de estresse, o nível médio populacional de estresse era de 70 pontos. Então, média igual a 70 pontos. A hipótese alternativa, ela é sua, ok? Mas lembre-se que ela é a negação, ou seja, a alegação contrária do que está escrito aqui. Ou negar o que está escrito aqui. Bom, negar esse 70 é negar basicamente o sinal. Então, média e 70. Observe que os valores, os dados são os mesmos, também não muda nada. O que vai mudar, a única coisa é o sinal. Então, se aqui é igual, a princípio eu colocaria aqui diferente, se o texto não fala nada. Então, se é igual ou diferente, se é menor é maior, se é maior ou menor. Tá? Então, eu sigo essa ordem. Mas observe que o texto, ele traz para você qual é o sinal da segunda hipótese. Então, se ele não fala nada, eu faço esse esqueminha que eu acabei de falar. Agora, ele fala para qual é o sinal. Utilizando um teste unilateral à direita. Bom, unilateral à direita é isso aqui, ó, monocaudal à direita. Significa que eu vou pintar do lado direito. Monocaudal à direita é esse sinal aqui. Monocaudal à esquerda é esse sinal aqui. E bicaudal é o diferente. Ok? Então o texto falou aqui. Utilizando um teste unilateral à direita, então eu estou nesse caso. Então, maior. Tem que aparecer o sinal maior aqui. Então, só voltando. Aqui tem que ser maior do que 70. Tá? Então, média igual a 70 e H1 média maior que 70. Porque ele falou para fazer esse teste unilateral à direita. Ok? Então, verifique sempre isso. Você vai ler o texto. Se o texto não fala nada, você usa aquela ideia. Se não é igual ou diferente, se não é diferente... se não é maior é menor, se não é menor é maior, ok? Use essa ideia. Quando ele fala, você usa o que está falado aqui. Bom, então, você já coloca aqui na frente, aqui entre parênteses, que tipo de teste você vai ter que utilizar. Como é maior, monocaudal à direita, ok? Então, esse é um teste monocaudal. Então, você já coloca aqui, porque você vai precisar dessa informação monocaudal. Escrevi errado aqui, ok? Então, monocaudal. Bom, o segundo passo, como eu tinha falado, é calcular esse T. Então, vamos lá. Então, segundo passo.
Tcal. A fórmula é essa aqui. Tcal é igual média amostral menos a média populacional. Olhando aqui, ó, média amostral é 85, menos a média populacional, que é 70, dividido por S, onde S é o desvio padrão amostral, meu desvio padrão amostral é de 30, então dividido por 30, vezes a raiz de N, onde N é o tamanho da sua amostra. Essa pesquisa está sendo feita com 25 motoristas de ônibus, então raiz de 25. Okay? Então agora é só calcular isso aqui. Então Tcal vai ser igual 85 menos 70 dá 15 sobre 30, vezes raiz de 25 é 5. Okay? Bom, aqui fazendo o cálculo direto, tá? 15 dividido por 30, já multiplicando por 5, eu vou ter aqui como resultado 2,5. Okay? Então esse é meu T calculado de 2,5. Eu vou deixar ele quietinho aqui, porque a ideia agora é construir o terceiro passo, que é a curva. Para que eu quero essa curva? Como eu calculei esse T e deu 2,5, eu vou pegar esse valor que eu calculei e verificar depois em qual região ele está. Se ele está na região de aceitação ou se ele está na região de rejeição. Nesse caso é esse gráfico aqui, né? Porque a curva é essa. Já que o teste é unilateral à direita. Então, desenhando aqui essa curva, no terceiro passo, então, essa é a minha curva normal. O meu teste é monocaudal e como é maior, monocaudal à direita. Então, vou pintar aqui. Essa é a minha região de rejeição. E a maior parte, que é a parte toda essa branca, é a chamada região de rejeição. Bom, como eu falei, o objetivo agora é verificar onde esse T igual a 2,5 ele está caindo. Se ele está nessa região de aceitação ou se ele está na região de rejeição. Mas para identificar onde ele está caindo, primeiro eu preciso saber que divisão é essa aqui, ó, entre o que é rejeitado e o que é aceito. O que define esse valor aqui é o T tabelado, ou seja, você precisa de saber que valor é esse para poder fazer essa divisão aqui em duas regiões, na região onde você rejeita e na região onde você aceita. Então é esse valor aqui que vai fazer essa divisão dessa curva toda. Aí esse T aqui você busca lá na tabela. Para buscar o T tabelado, aí você vai usar a tabela T. Então, que valor é esse aqui, ó, que está lá na tabela que eu preciso? Para buscar esse T, você precisa de duas coisas. Você precisa do grau de liberdade, que é N-1, né? E precisa também do seu nível de confiança. Eu vou colocar ele aqui de novo, tá? Mas é esse valor aqui, que é 0,05. Tá? Pegue só dividir por 100. Então, para achar esse valor de T na tabela, eu preciso do grau de liberdade e preciso do meu nível de significância. Então, buscando esses dois valores, só terminar aqui o grau de liberdade, é N-1, né? N são 25 pacientes, menos 1, que dá aí 24. Então, eu tenho 24 graus de liberdade com um nível de significância de 0,05. Então, buscando esses dois valores na tabela para achar o valor de T, então, 24 graus de liberdade, o grau de liberdade está sempre nessa coluna aqui, ó. Okay? E o nível de significância, ele está em cima aqui, ó. Ou ele está na linha monocaudal ou ele vai estar na linha bicaudal. Okay? Primeiro vamos identificar aqui o grau de liberdade, que está aqui nessa coluna. Grau de liberdade, 24 está aqui. Então, vou deixar ele aqui. Agora eu vou lá e busco o meu nível de significância. Aí observe que aqui em cima, ó, eu coloquei que meu teste é monocaudal. Se ele é um teste monocaudal, então eu tenho que vir aqui na linha monocaudal e buscar esse 0,05. Então, na linha monocaudal, eu vou buscar o 0,05. Está aqui, 0,05. Então, eu tenho aqui, ó, 24 graus de liberdade com 0,05 de nível de significância num teste monocaudal. Então, olhando aqui, traça uma reta aqui, e eu tenho aqui como valor de T tabelado o valor de 1,711, tá? Então, só voltando, olha na linha dos 24 graus de liberdade, olha na coluna do 0,05, que é o meu nível de significância, e isso na linha monocaudal, tá? Porque meu teste me indicou um teste monocaudal. Pronto, então esse valor 1,711
é ele que está aqui. Vou colocar ele aqui. 1,711. Esse valor aqui é ele que faz essa divisão do gráfico. Uma das funções dele é exatamente essa. É dividir o seu gráfico em região de rejeição e de aceitação. Então, aqui, 1,711. Acima de 1,711, você tem uma região de rejeição. Abaixo de 1,711, você tem uma região de aceitação. Bom, agora o próximo passo é pegar esse 2,5 que você calculou e verificar em qual região ele vai estar. Ou seja, será que ele é maior que 1,711 ou ele é menor que 1,711? Bom, aí, claro, 2,5 é maior do que 1,711. Se ele é maior, então ele vai estar nessa região aqui de rejeição. Ele está por aqui, 2,5. Ok? Então, observe que ele está dentro dessa faixa onde você rejeita. Tá? Então, por conta disso, você vai agora concluir. Né? Conclusão. Bom, como então o T calculado ele está dentro da região de rejeição, então a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, a gente rejeita o que está sendo afirmado aqui. Lembre-se que o objetivo é sempre testar o que está na hipótese nula. Então, você sempre vai aceitar ou rejeitar essa informação aqui. Então, o teste está me indicando para eu rejeitar. Então, comece sempre com a conclusão com rejeita-se H0. Ok? Mas não para aqui, porque isso é apenas um termo técnico. Agora você vai redigir o texto. Bom, se você está rejeitando essa informação, é porque tem algo te dizendo que o valor não é mais 70 depois de 3 anos. Né? Lembre-se lá do texto do exercício que ele fala que essa média é de 3 anos atrás. E agora ele está fazendo um novo teste para hoje. Então, o teste está indicando para ele rejeitar essa informação. Ou seja, há indícios de que depois de 3 anos, a média de estresse ela não é mais de 70. Provavelmente ela aumentou, porque eu fiz um cálculo com uma amostra de 25 pacientes e deu 85. Ok? Então, rejeita-se H0. Há indícios deixa eu subir aqui, desculpa. Há indícios de que o nível médio de estresse dos motoristas de ônibus depois de 3 anos tenha mudado. Ou pode colocar também, há indícios de que o nível médio de estresse do motorista seja maior, né? Pode ser assim também, seja maior, né? Já que aqui é maior, seja maior que 70, né? Depois de 3 anos. Pode ser assim também a conclusão. Depois de 3 anos, ao nível de 5% de significância. Ok? Então é isso, tá? Comece sempre a frase com rejeita-se ou aceita, se for o caso. Como aqui o teste me indicou para eu rejeitar, já que o T calculado está dentro da região de rejeição. Se eu estou rejeitando é porque algo está me dizendo que o valor mudou depois de 3 anos. Então há indício de que o nível médio de estresse do motorista depois de 3 anos tenha mudado. Né? Ou, em vez de colocar isso aqui tenha mudado, você pode colocar seja maior que 70, que é o que está aqui. Né? Que é o sinal da hipótese alternativa. Ok? Então é isso, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida me procure.